Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, aluno do curso DevZoom, que está assistindo esse vídeo. Nele eu vou estar descrevendo a nossa atividade assíncrona que a gente vai realizar na aula dia 1º de novembro e basicamente consiste da instalação da nossa IDE de programação. Eu estou recomendando o uso do VS Studio Code como IDE de programação porque é a que eu utilizo, mas você é livre para utilizar a IDE que você queira. Caso eventualmente você já utilize alguma outra IDE, você pode continuar utilizando ela, não é obrigatório utilizar essa daqui, é só uma recomendação. E lembrando, né, que a IDE nada mais é do que um editor de texto que tem algumas funções a mais que facilitam ali as nossas tarefas na hora que a gente vai digitando nosso código. Esse vídeo ele é dividido basicamente em dois momentos. Num primeiro momento, eu vou estar explicando ali como faz a instalação do VS Studio Code, ele as primeiras configurações, instalação ali das extensões que ele está utilizando. E no segundo momento, eu vou passar a a atividade assíncrona que a gente está fazendo, que basicamente vai ser testar o formulário que a gente criou ali na última aula, agora, nossa ideia de programação, e também explicar uma última tag ali do formulário que faltou explicar na última aula que não deu tempo. Então agora eu vou deixar vocês com uma outra gravação que eu tinha feito a respeito da instalação e depois a gente volta com a atividade assíncrona. Apenas lembrando que todos os links ali que eu falar, né, tanto ali para a instalação do VS Code, das extensões, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Estou voltando aqui com a minha câmera. Então, essa segunda opção é para quem quiser instalar a ideia de programação no seu próprio computador e até para quem tiver essa possibilidade, né, eu recomendo, porque esse vai ser o ambiente mais próximo que vocês teriam, né, de um ambiente de trabalho em si. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês provavelmente vão utilizar uma ideia de programação, né, então vocês já vão estar mais familiarizados com ela. A ideia que eu utilizo é o Visual Code. Ela é uma ideia gratuita, ela é disponibilizada pela própria Microsoft. E é ela que eu vou estar sugerindo para vocês, mas como eu já falei anteriormente, né, se você já utiliza alguma outra e quiser continuar utilizando essa, você pode continuar, né, não é obrigatório. Então, para quem quiser fazer o download, é só vir, né, aqui nesse site, pesquisa ali, né, no Google VS Code, e já vem nesse primeiro site aqui, né, Visual Studio Code. Ele já vai abrir aqui para essa página. Ele tem para diversos sistemas operacionais, né, tem para Linux, tem para Windows, tem para Mac. E quando você entrar aqui nesse botão de download, ele já vai fazer o download específico para o sistema operacional. Então é só clicar ali, né, e fazer ali o download. Ele não roda no celular, né, ele é para computador. Só lembrando. Então, a gente espera que ele conclua ali o download. Então depois, né, que ele concluiu, a gente vem, né, ali para abrir ali na pasta, né, que ele baixou. Já dá para fechar o navegador. Então a gente vem aqui e dá 2 cliques, né, para iniciar ali o processo de instalação. Então aqui a instalação também é bem simples, né? Só vai clicando ali em próximo, próximo. Clique em instalar. A instalação aqui também não demora muito, é bem rápida. A gente só espera ela concluir. E aqui, né, depois que ele já terminou, só clica ali em concluir e ele já vai abrir o Visual Code pra gente. Então aqui, né, inicialmente ele vem para essa tela inicial, né? Aqui ele dá a opção, né, de você trocar entre tema claro, escuro, enfim, escolha o que você se sentir mais confortáveis. Aqui ele já está falando, ele já detectou, né, que o meu sistema está em português, então ele já está dando a opção de instalar o pacote de tradução em português. Então se eu clicar aqui, ele vai instalar ali o pacote de português para mim, ele já vai reiniciar o Visual Code para mim com a interface totalmente em português. Se eventualmente para vocês ele não aparecer essa mensagem, vocês podem vir ali nas extensões e instalar. Eu já mostro para vocês como é que faz. Aqui na tela inicial, se vocês quiserem aumentar ali um pouquinho o tamanho da fonte, já que está um pouquinho pequeno, podem segurar a tecla Ctrl e apertar aqui no botão mais. Ele dá ali zoom, ele aumenta aqui a fonte para vocês. Então, com relação às extensões, como eu falei aqui, nesse botão aqui é o botão de extensões, né, onde vocês podem estar baixando extensões gratuitas. E aqui vocês conseguem pesquisar as extensões. Então, se o de vocês estiver em inglês, né, ele não tiver dado aquela opção automaticamente, né, para vocês traduzirem para português, se vocês tiverem interesse, vocês pesquisam, né, por essa extensão aqui, Português Brasil.
fornecida, né, pela Microsoft, então ele vai fazer a tradução do VS Code para português. Isso é uma coisa interessante aqui do VS Code, é que ele oferece, né, essas opções, né, dessas extensões que agregam algumas funcionalidades para a IDE que facilitam o nosso trabalho. Então agora eu vou passar algumas extensões para vocês instalarem aqui no VS Code de vocês que vão facilitar o nosso trabalho quando a gente estiver elaborando os scripts. Então a primeira delas é aqui o Auto Close e o Auto Rename Tags. São essas duas extensões aqui, ó. Essa primeira e essa segunda. É só clicar aqui no botão de instalar, ele já vai fazer a instalação. Então nessa você só espera ali até ele aqui, né? Ele já está com a instalação concluída. Depois, né, eu vou explicar melhor, né, porque funcionam essas extensões que eu estou pedindo para vocês instalarem agora. Por hora eu só vou pedir, né, para vocês instalarem. Outra que a gente precisa é a Color Picker. Essa extensão aqui. Novamente é só clicar ali em instalar. Ela também vai ser bastante útil, porque eu já trabalho com CSS. A ESLint é essa extensão aqui. Também vai ser bem útil para a gente. A extensão Live Server. Essa extensão aqui. Também ali é só clicar em instalar, né? Esperar ele concluir a instalação. Aqui, né, nesse momento de vídeo, vocês podem ir pausando o vídeo, instalando elas com calma, né? Não precisa correr. Aqui a gente tem outra extensão HTML. Essa daqui, né, HTML Snippeters. E HTML CSS Support, essa daqui também. E essa IntelliSense for CSS Class Names também. São três extensões bem úteis que a gente vai estar utilizando ali quando a gente estiver programando em... programando não, né? Escrevendo, né, os scripts de marcação HTML. Né? É uma linguagem de programação. Depois dessas, outra que vai ser bem legal pra gente é essa Path IntelliSense, que é essa daqui. Também vocês instalam aqui. Depois que vocês concluírem ali a instalação dessas extensões, vocês podem clicar aqui em fechar e vocês abrem o VS Code de novo. Então vocês vão ali na lista de aplicativo de vocês, acham, né, onde é que está ele, e o VS Code, abre ele de novo. Isso porque algumas dessas extensões elas precisam recarregar, precisa que o Visual Code ele seja reaberto, né, reiniciado para que elas passem a funcionar. Então aqui, essa na tela inicial, a gente tem a opção de abrir uma pasta. Isso daqui é bastante útil para a organização do nosso projeto. Então vocês clicam, né, aqui em Open Folder para abrir a pasta. E aqui vocês selecionam o lugar onde vocês querem abrir a pasta. Então eu vou criar, por exemplo, uma pasta ali na área de trabalho, que é uma pasta onde eu vou deixar salvos os arquivos que a gente for trabalhar ali dos scripts. Então eu vou criar aqui uma pasta, por exemplo, curso-devs. Vocês podem dar, né, o nome que vocês preferirem ali. Então eu criei ali a pasta, eu clico ali e seleciono essa pasta. Aqui, né, ele vai perguntar se a gente confia, ele nos autoriza a pasta, a gente coloca que sim, né, porque a gente está escrevendo os arquivos. E aqui, então, eu já estou com a pasta aberta. Aqui, esse bem-vindo, essa mensagem eu posso já fechar. Aqui, né, na tela inicial do VS Code, aqui do lado eu tenho, então, a barra do explorador, né, que ele vai mostrar para mim os arquivos que estiverem disponíveis dentro dessa pasta. E eu também tenho a opção aqui em cima de criar novos arquivos ou criar novas pastas dentro dessa pasta que eu abri, curso Devs. Então, só vou criar aqui um arquivo de teste, né, então, eu vou chamar então ele de index.html, onde o HTML é a extensão, né? É importante a gente sempre colocar, que é ela, né, que conta para o navegador que tipo de arquivo que está sendo aberto. Então aqui eu só vou copiar aquele mesmo código inicial que a gente usou lá desde, né, daquela primeira aula. Eu vou dar um Ctrl S para salvar o arquivo. Então ele já está salvo.
Então eu tenho duas formas de abrir esse arquivo agora para ver, né, se ele está funcionando. Eu posso vir aqui sobre o index.html, né, colocar o mouse com o botão direito, eu dou um clique, ele vai abrir, né, que essa lista, né, de opções. Eu posso vir aqui em revelar no explorador de arquivos. E ele vai mostrar para mim que é a pasta, né, onde ele está salvo esse arquivo. Então eu posso dar dois cliques nele e ele vai abrir aqui no navegador para mim. Ou, com base numa daquelas extensões que eu tinha instalado, o Live Server, ele cria um servidor simulado dentro do meu computador. Então é como se esse arquivo ele estivesse num site de verdade na internet e ele vai estar simulando isso para mim, localmente aqui no meu computador. Então eu venho aqui, né, na barra de baixo e tem esse botão Go Live. Eu dou um clique nele e ele vai iniciar o servidor. E ele já abriu para mim o meu arquivo ali, como se ele estivesse, né, na internet com o Olá Mundo. Então essas são as duas opções que eu tenho. Então depois, né, que eu termino, né, de visualizar ali no navegador, eu posso vir aqui, né, fecha ali o navegador. E daí depois, né, eu venho aqui na porta 55 e eu dou um clique para ele desligar o meu servidor quando eu não estiver mais utilizando. Então agora, né, com o nosso VS Studio Code já instalado, a gente vai partir ali para a segunda parte do teste, né? Então a gente vai pegar o código que a gente escreveu ali no JS Fiddle da última aula. Então aqui na parte do HTML a gente vai vir e vai dar um Ctrl A para selecionar todo o código e um Ctrl C para copiar ele. Agora a gente volta lá, né, no VS Studio Code. E aqui novamente no arquivo index.html que a gente tinha criado ali na instalação, a gente pode vir aqui e dar um Ctrl A para selecionar tudo e um Ctrl V para colar aquele código que a gente trouxe lá do JS Fiddle que a gente tinha feito. Lembrando, né, que o link também desse do JS Fiddle está aqui na descrição. Então a gente dá um Ctrl S para salvar o código e agora, né, esse código está salvo aqui. Só que lembrem, né, que lá no JS Fiddle, o nosso CSS ele ficava já num arquivo, né, numa aba separada, e o próprio JS Fiddle ele já colocava esse CSS para a gente aqui no nosso HTML. Aqui, né, como eu já estou na IDE, a gente já vai precisar agora colocar esse CSS junto aqui no nosso arquivo HTML. Então, para isso, novamente, a gente vai lá no JS Fiddle. Agora na abinha CSS, a gente vai dar ali o nosso Ctrl A, Ctrl C para copiar. Só que aqui, no nosso HTML, dentro da tag reach, depois, né, dessa tag de meta, a gente vai criar uma nova tag, que é a nossa tag de style. A gente vai fechar, né, ali a tag. Aqui ela já fechou ali automático pra gente, né? A gente dá um Enter aqui. E aqui dentro da tag style, a gente vai dar ali só o Ctrl F para colar esse código. Aqui, gente, não precisam se preocupar muito com a formatação. Provavelmente ele vai vir alguns espaços em brancos a mais e tal. O importante é só que ele esteja aqui dentro da tag style. Então aqui a gente copiou, né, todas aquelas regras de formatação que a gente criou, né, na aula passada. Aqui só para acertar a formatação, né, para deixar tudo indentado bonitinho, que nem está esse primeiro HTML ali que a gente copiou. Todas as linhas ali abaixo do HTML a gente seleciona. Então a gente só vai clicar ali e fica segurando, né, para selecionar ali todas as linhas. Até antes de fechar aqui a tag style. Depois que a gente selecionou todas, a gente clica no tab, na tag tab, uma, duas, três vezes. Que daí assim, né, a gente ajustou ali a mesma indentação, né, que está sendo utilizada aqui em cima da tag style para o nosso código, né, ficar todo bonitinho. Feito isso, aqui a gente só pode dar o Ctrl S para salvar. E agora, né, tanto o CSS quanto o HTML que a gente tinha criado, eles já estão salvos aqui nesse arquivo index.html na nossa IDE. Só lembrando, né, que essa daqui é uma das formas que a gente tem para incluir o CSS no nosso código, que é através da tag style dentro da tag read. Existem, né, outras formas de fazer essa inclusão, mas a gente vê melhor isso nas próximas aulas, que eu tenho que explicar alguns conceitos que a gente ainda não viu, né, com relação à organização dos arquivos aqui, né, na IDE.
Aqui o nosso título a gente pode só trocar, né, para o que estava esse título aqui, só para fazer um título que faça um pouquinho mais de sentido com o nosso documento, né? Que pode ser, por exemplo, testando formulários HTML. Que é isso que esse script aqui está fazendo, né? Basicamente a gente está testando ali aquelas tags ali de formulário, né, em HTML. Tá, então aqui, né, o código estava ali com os comentários, podem ver, né, a IDL está colorindo ali. Enfim. Agora, né, tá todo o código aqui que a gente tinha copiado. O que a gente pode fazer agora para realizar o teste, vocês podem vir, né, novamente nesse botão aqui, Go Live, para ele abrir, né, o navegador. E se eventualmente para vocês ele não estiver abrindo, pode ser que vocês não tenham reiniciado, né, o Visual Studio Code antes de criar ali essa pasta. Então vocês podem vir aqui em cima com o botão, uma vez que a extensão, né, Live Server, ela já está instalada, vocês podem clicar também aqui, ó, Open com Live Server. Então aqui, né, Open with Live Server, né, abrir com o Live Server. Então clicando ali, né, ele vai abrir para a gente lá no navegador. Então aqui ele já carregou, né, exatamente aquele mesmo formulário que a gente tinha criado na última aula. Então aqui, né, se a gente só quiser testar se ele ainda está funcionando, a gente pode incluir, né, alguns valores aqui, por exemplo, nome, idade, selecionar uma cidade, um estado, escrever algum texto. Só vendo, né, por exemplo, os campos de e-mail e de senha eu vou deixar em branco aqui e eu vou enviar. Aqui ele já fez o envio lá para aquele nosso link que a gente tinha deixado, né, de teste lá naquele servidor que eu tenho acesso. Então aqui ele está listando aqueles dados recebidos no formulário. Então, estou digitado o nome, a idade, a cidade, o estado e algum texto. Então, né, está funcionando o nosso formulário. Agora, só explicando, né, aquela última tag que eu falei, que faltou explicar para vocês na última aula, que é a tag de checkbox. Essa é uma tag que ela é muito semelhante ali àquele input que a gente tem do radio, que ele cria aquelas bolinhas ali para seleção. Só que a diferença dele é que no radio, se eu tenho, por exemplo, uma lista de valores, eu sou obrigado a selecionar um dentro daquela lista e esse checkbox é mais para uma caixinha para marcar mesmo. Como se a gente fosse marcar tipo uma chavezinha tipo ligado, desligado. Esse checkbox atua mais ou menos dessa maneira. Ela é muito utilizada para a gente criar, por exemplo, em formulários às vezes, de cadastro. Ele é muito comum ter aquela caixinha lá, por exemplo, você aceita os nossos termos de serviço, você aceita a nossa política de privacidade, ou aquela outra perguntinha, você aceita receber e-mails informativos sobre o nosso site, enfim. É muito comum utilizar para esse fim, aquelas caixinhas ali de seleção. Então, para criar esse input, aqui embaixo, depois, né, do nosso input ali do text area, aqui embaixo a gente vai dar um enter. A gente vai colocar, né, novamente ali uma tag BR só para quebrar a linha. E daí aqui, então a gente vai colocar, né, o nosso input. Então aqui a gente vai colocar ali a tag de input. Opa, eu coloquei errado aqui o nome. Só vou apagar, né? Vou digitar novamente. Ali, lembrando, né, que input é uma tag que não fecha. Aqui em type, no atributo type, a gente vai colocar o checkbox. Lembrando, né, que aqui já apareceu a sugestão, então se eu clicar na tecla Tab, ele completa ali para mim, né, com base naquela sugestão que está selecionada. Então aqui, né, eu já criei o meu input do tipo, né, checkbox. Como name, para testar lá naquele script do formulário, eu vou colocar o nome termo tracinho cervico. E esse mesmo valor, né, eu vou copiar para o atributo id. Então aqui, né, do lado eu vou criar no atributo id. E daí ali, né, eu só vou colar o mesmo nome. Termo cervico.
Lembrando, né, que não pode caracteres especiais, né, quando é tipo nome de atributo, classe, name. A gente não pode utilizar caracteres especiais, né? Por exemplo, cedilha aqui, então tem que ser o C ali no lugar. Então aqui, né, eu já criei ali o meu input, né, do tipo checkbox. Daí aqui do lado, semelhante ao range, a gente tem que colocar, né, o que que esse input quer dizer. Porque o input em si, se eu der um Ctrl S aqui para salvar esse arquivo e voltar aqui no meu no meu navegador e eu clicar aqui para voltar ali no nosso arquivo que a gente criou e a gente recarregar aqui a página, então der um enter e ele volta, o input do checkbox ele é só esse quadradinho aqui, que eu posso marcar, né, para selecionar ou desselecionar. Para a gente colocar, né, um valor para ele, a gente tem que utilizar a tag de label, para o usuário saber, né, o que esse input quer dizer. Então aqui a gente inclui, né, ali a tag de label. Aqui a gente vai colocar no atributo for o ID, né, para quem esse label faz referência. Nesse caso, o ID ali é aqui no nosso termo servico. Copiei ali e colei. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, ali um texto, por exemplo. Você concorda com os nossos termos de serviço? Ou aqui você aceita, né? Normalmente também pode ser. Então aqui, né, dentro ali do label, o texto que vai aparecer ali para o cliente. Então aqui, né, ele está apertando, tá afirmando, né, você aceita os nossos termos de serviço. Então, né, se a pessoa marcou ali é porque ela está aceitando os termos de serviço do site. Então, Ctrl S para salvar. A gente volta ali no navegador, né, recarrega a página. E aqui, né, apareceu ali já o texto aqui do lado falando, né, que a pessoa aceita os termos de serviço. Então, só vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor como ficou o nosso formulário até agora, né? Então aqui, ó, ele é um campo que você consegue então marcar, selecionar ele ou não selecionar. Então aqui, ó, se eu deixar o formulário em branco e tentar enviar, ali eu não vou receber, né, nenhum dado no servidor. Então só se eu voltar aqui de volta no nosso formulário, então esperar ele recarregar. E, por exemplo, eu selecionar, né, ali, ó, você aceita o nosso termo de serviço, clicar ali em enviar. Ele vai mostrar, né, que termo de serviço está com on. On quer dizer que está ligado, está ativo. Então eu selecionei, né? Eu ativei ele de alguma forma. Então se ele tiver selecionado, então o servidor vai receber, né, que aquele campo está ativo. Então, gente, ali a nossa atividade assíncrona é essa, só faltava explicar ali, né, esse campo ali do formulário. Na próxima aula a gente já vai, na ideia de programação, começar a ver um pouquinho de JavaScript. Então, eu recomendo que vocês, né, brinquem um pouquinho aqui com o formulário, tentem criar alguns outros campos de input, dêem uma olhada na documentação, alguns outros atributos que existem. Os links, né, já estão todos ali no Moodle. Então é isso. E até a próxima aula de quarta-feira, galera.